E se isso acontece com você? Você olha para a videoaula, lê os materiais, escuta o professor falar, enfim, aí chega na hora de fazer as questões, você sente que a coisa não está rendendo, ou então você tem aquela sensação horrível de que você estuda, mas na hora ali de se provar, na hora de fazer uma prova, na hora de fazer até mesmo um simulado, você sente que o seu estudo não está sendo o suficiente, ou então ele está sendo pouco efetivo. Seus resultados aí estão sendo muito ruins e não condizem com aquilo, tudo que você está estudando e com, às vezes, a preparação e a dedicação toda que você está tendo ali. E, às vezes, a gente, quando tem mais de 30, 35, 40 anos, eu sei bem como é isso, a gente já começa a ter uns pensamentos de que, eu acho que já passou do tempo, eu não vou conseguir render mesmo, algo está errado comigo, enfim. Mas o problema não é a sua idade ou o seu intelecto, enfim, inteligência, capacidade ou algo do tipo. É que você foi acostumado a estudar por meio de um sistema criado ali, por meio de uma decoreba pura e simples, né? Para que você então vomite essa decoreba ali na hora da prova e tenha algum resultado. Ninguém te ensina como utilizar da melhor forma o teu cérebro, para você então criar, não vamos dizer um atalho, mas uma forma mais eficiente de utilizar a máquina principal que vai fazer com que você seja aprovado, que é o seu cérebro. Hoje eu vou te mostrar exatamente isso. Vou te mostrar a neurociência por trás do estudo reverso por questões. E como esse sistema de estudo ele pode antecipar bastante o seu tempo de estudo ali, o seu tempo de preparação e antecipar esses seus resultados, a sua posse ali no concurso que você quer. Para a gente entender um pouco a biologia por trás disso daí, pensa no seguinte, pensa quando você era uma criança ou quando você vê uma criança ali, ela ganha, ou você mesmo, né, quando você ganha um brinquedo novo, ganhou, né, lá atrás, né, um brinquedo novo. A criança ali, primeiro o que ela faz? Ela pega o brinquedo e ela vai tentar montar, ela vai tentar juntar as peças, vai tentar botar ali a pilha, né, para funcionar, ligar o controle, enfim, ela vai brincar com o brinquedo, ela vai utilizar o brinquedo primeiro, mexer o máximo que ela consegue, errar, desmontar, montar de novo, até ela conseguir utilizar aquele brinquedo. E se então ela vê que tem algum detalhe que ela realmente não está conseguindo ali fazer, que ela vai então pegar um manual para olhar, né? Todos nós, até quando compramos um aparelho novo, a gente primeiro mexe bastante, quando surge alguma dúvida a gente vai lá então e depois olha o manual. Então o estudo reverso, ele respeita exatamente essa biologia. Como é que vai funcionar ali para você entender? A gente vai desmembrar, vai falar bastante coisa sobre ele ainda, vou te explicar exatamente como funciona, te dar um passo a passo aí. Eu só preciso entender a ideia aqui primeiro. A gente vai exatamente nesse sentido. Ao invés de você perder, né, entre aspas, perder, né, horas ali, muito tempo, lendo passivamente, ouvindo uma aula passivamente, ou lendo ali, né, de uma forma entediante um conteúdo, às vezes, da sua matéria, você já vai saltar, você vai inverter, por isso o nome reverso. Você vai, então, passar a fazer as questões. Você vai abrir um tópico e vai começar a realizar questões, enfim, vai pegar a tua matéria, um tópico, vai abrir lá no teu site de questões, vai começar a realizar questões sobre esse tópico, sobre essa matéria. Primeiro, antes de ler o conteúdo. Aí você vai virar para mim e falar assim, mas, pô, Troiac, como assim? Eu vou pegar uma matéria que eu ainda não sei direito, vou começar a estudar aquilo ali, e vou começar a exatamente estudar aquilo ali pelas questões, é óbvio que eu vou errar. Enfim, você vai errar. Aí você vai me perguntar mais uma vez, mas pai, como é que vai ser útil? Olha só, vou te explicar agora. É o seguinte, quando você se esforça, você vai com a tua bagagem ali, você vai, enfim, olha uma questão, vai dar um bug ali no teu cérebro, e você vai, provavelmente, como eu falei, você vai errar. Só que quando você for olhar o que você errou, quando você for olhar a correção do professor, se você pegar nas várias plataformas aí de questões para concursos públicos, você tem várias que tem ali a correção do professor dizendo por que ela está errada e por que a questão certa está certa. Você, então, vai começar a dar um direcionamento para o teu estudo, um direcionamento efetivo para o seu estudo. Por que efetivo? Porque você vai estar estudando o que cai. Você vai estar estudando, vendo, entendendo a lógica da cobrança das questões. Eu sempre digo para os meus alunos, ao longo de todos esses anos, é o seguinte, não passa em concurso público, necessariamente, a pessoa mais inteligente. Quem vai passar em concurso público é quem sabe fazer prova. É esse cara. E é exatamente com esse método de estudo reverso, a gente já vai começar a entender a melhor maneira de fazer uma prova. E a explicação científica de como esse método funciona, por que
ele cientificamente ele funciona? Porque quando você faz esse tipo de preparação, começa pelas questões e gera ali uma curiosidade para o teu cérebro, né, vamos dizer assim, você está ativando o seu sistema ativador reticular ascendente. Como é que vai funcionar isso? Você está gerando ali para o teu cérebro uma lacuna. Ué, mas espera aí, isso aqui eu nunca vi, como é isso, como é aquilo? Ele vai sair, o teu cérebro então ele vai sair do seguinte, ele vai sair daquela sistemática de um estudo passivo, tranquilo e tal, e ele vai começar a prestar atenção, ele vai querer preencher aquela lacuna. Assim, por que isso é assim? Como isso funciona? Por que isso é dessa forma? E quando você tiver estudando a sua matéria, no seu caderno, enfim, na sua apostila, na sua videoaula, o seu cérebro ele vai focar muito mais naquele conteúdo, porque é algo que para ele marcou, algo que para ele foi sinalizado como eficiente, algo que despertou curiosidade. Então, isso vai te ajudar a agregar conhecimento, e um conhecimento que vai te dar mais efetividade. Mas, Treca, por que eu sinto uma certa resistência? As pessoas, de um modo geral, todo mundo, grande maioria, né, dos candidatos, foge desse tipo de metodologia, desse tipo de preparação. Olha, é por uma razão, aí já entra a gente vai abranger um pouco da psicanálise aqui. Porque quando você está assistindo ali uma videoaula padrão, estilo Netflix ali, né? Você clica uma aula, direitos e garantias, você vai para outra, agora direito penal, você está ali assistindo, tranquilo, né? Tranquilão, relaxado e tal. Você está confortável, o seu cérebro também está confortável. O seu cérebro e você não estão sendo confrontados com algo ruim, que é exatamente errar uma questão, né? Você está ali numa zona de conforto, tranquilo. Quando você está lendo a matéria, você terminou de ler uma página ali, você... né? Isso aqui é óbvio, isso aqui eu sei. Só que com a curva do esquecimento, uns dias depois, se você não treinar de uma forma efetiva, não treinar direito, você vai esquecer aquilo ali, na hora da prova você não vai acertar. Então, mas quando você está lendo, você lembra de tudo, você sabe tudo, né? Porque afinal, você acabou de ver aquela informação e isso te gera conforto. Agora vamos ver na prática, a gente já entendeu mais ou menos como é que funciona, né? A ideia básica do mecanismo, por que ele é eficaz. Então vou começar com um passo a passo de como você pode fazer isso. Eu vou te passar 4 passos básicos para você então executar esse estudo reverso. Então o passo 1, eu batizei aí de o recorte cirúrgico. Você não vai, por exemplo, estudar direito constitucional. Isso é muito amplo. É muita coisa, é uma coisa que você não dá o foco, não dá o direcionamento. Até para o seu aprendizado isso é fundamental, um direcionamento, um foco, uma divisão em blocos. Enfim, você vai selecionar um tópico da matéria, sei lá, direitos políticos, por exemplo, na área de direito constitucional. E você vai no teu site de questões e vai abrir, preferencialmente, questões da banca que vai realizar a tua prova, se você já tiver a informação de qual banca é. Se não tiver, pega da banca, enfim, anterior, enfim. O importante é que você faça essas questões. E você vai resolver questões daquele tópico, daquele tema específico. O passo 2 seria aí o confronto direto, né? Que é exatamente resolver, separar as questões ali e daquele tópico, né, que já vem listado, você consegue filtrar isso, enfim, e resolver as questões. Como eu falei anteriormente, você vai errar e por isso você vai ser confrontado com aquilo ali. Muitas das vezes você pode nunca ter visto aquela matéria. Vamos supor que você nunca estudou para concurso, você não é do ramo do direito, você nunca viu direitos políticos, você nunca abriu a Constituição para ler. Mas você vai pela tua bagagem, pelo que tem lógica, enfim, pelo que você sabe de experiência de vida, ou se você já leu há muito tempo alguma vez, pelo que você lembra. E você vai errar? Provavelmente. Mas é aí que o estudo, a coisa começa a ficar legal. Então, feito isso, a gente vai para o terceiro passo, que é exatamente fazer a autópsia da questão. E aí que a gente começa a separar o amador do cara que é efetivamente aprovado ali. Depois de resolver as questões, vamos supor que você separou ali 10 questões ou 15 questões, enfim, uma quantidade não muito alta de questões, também não muito baixa, mas todos mais 10, assim, seria interessante. Aí você resolveu, então, as questões. E você olha ali e vai ver o que você errou, enfim. Nesse caso, como você está fazendo um estudo reverso, é importante que você vá nos comentários das questões, comentários dos professores, ou do gabarito comentado, ou algo do tipo, ou então faça uma pesquisa, você pode até hoje em dia jogar numa inteligência artificial, tira ali copia e cola e pede para ela te explicar, né, por que aquela questão está errada, mas a grande maioria dos sites de plataformas de questões de concurso tem ali o gabarito dizendo por que a questão está certa, a alternativa certa está certa e por que as alternativas erradas estão erradas. E por que isso te auxilia a ganhar
tempo e ganhar efetividade. Pelo seguinte, vamos dizer nesse nosso exemplo aqui de direitos políticos na área de direito constitucional. Vamos dizer que tem ali uma média de umas 10 páginas para você estudar aquele conteúdo numa apostila de cursinho, enfim, ali que vai ter a lei seca e tal, enfim. Mais uma explicação e mais alguma jurisprudência que desse tópico de 10 páginas, um exemplo, tá? 10 páginas inteiras. Você, ao realizar esse estudo por questões e fazer as anotações da pegadinha de por que tá certo, por que tá errado, você vai estar transformando 10 páginas de conteúdo que você vai estar ali lendo passivamente e tal, em, vamos dizer, meia página ou uma página de anotações. Mas essas anotações são anotações efetivas, anotações direcionadas, anotações de questões ou de tópicos que foram e são efetivamente cobrados nas provas de concurso. E você vai começar a notar que as pegadinhas vão começar a se repetir. Por quê? Porque o que é óbvio, né? É fácil de acertar. E o que é difícil, que tem a pegadinha, chega uma hora que não tem mais muito para onde correr. Então, você vai ver que as coisas vão começar, as pegadinhas, os erros, né, que você cometia, enfim, vão começar a se repetir. Antes da gente partir para o quarto passo, é importante eu salientar aqui que não é apenas isso, tá? A ideia aqui é, nesse vídeo e nos outros vídeos que eu tenho gravado aqui, eu vou te dando vários toques, várias dicas, entendendo de como o cérebro funciona, a neurociência funciona no aprendizado, e a psicanálise também, voltado no aprendizado para provas e concursos públicos, objetivando resultado. Mas jogado assim, dessa forma, não é apenas isso, tá? Você tem uma série de outras coisas que você tem que ter algumas qualidades, alguns pensamentos, a controle emocional, estratégico, enfim, tudo isso está envolvido na preparação para provas e concursos públicos. E para explicar tudo isso aqui fica um pouco complicado, por isso exatamente que eu criei uma série de videoaulas, pequenas videoaulas bem direcionadas. Se você está perdido, está começando a estudar agora, está estudando e está sentindo que alguma coisa não está encaixando, enfim, e pensa que está em dúvida se está no caminho certo, eu criei essas videoaulas que eu chamo de concurso público do início ao sucesso. E ele não é um cursinho de 500 horas que você não vai terminar, não. É um bate-papo, como a gente está tendo aqui, que bem simples, prático, direto e eficiente, de fácil execução, para que você então saiba que está no caminho certo e vai desde a hora de você escolher a sua carreira, passando para algumas orientações diretas de como realizar provas objetivas, discursivas, provas orais, enfim, tudo envolvido aí na preparação para provas e concursos públicos. Se te interessar, o link está aqui na descrição. Continuando aqui, vamos então para o passo 4, que é exatamente fazer um microfichamento dessas questões. Como eu falei, você vai transformar 10 páginas de um conteúdo em meia página, uma página. E o que vai estar contido nesta meia página ou uma página? Você vai colocar exatamente palavras-chave, bem diretas assim. Você vai escrever assim: banca costuma trocar o conceito X por Y, ou costuma trocar a palavra Z por X, entendeu? Uma coisa bem direta, ou uma palavra, né, que você vai colocar ali, que vai fazer abrir a gaveta ali do seu conhecimento. E além disso, você também vai criar, né, essas anotações que vão servir para você de um caderno de erros. Eu não sei se você tem, aí você pode fazer das duas maneiras. Se você tem já um sistema de resumo seu, que você montou sobre cada matéria, enfim, está bem organizado, bem esquematizado, você pode então fazer esse sistema do estudo reverso por questões, criando aí um caderno, que eu chamo caderno de erros. Então você vai colocar lá um caderno, pega lá como se fosse uma matéria, né? Cada um para uma matéria, enfim, coloca lá direito constitucional. Pode ser no computador também, se você usa o computador, enfim. Direito constitucional. Coloca lá, direitos políticos, caderno de erros, né? Caderno de erros e tal, matéria, subtópico, e coloca as principais palavras-chave, né? E as questões ou os tópicos que você errou. Identifica também os tópicos mais cobrados nas questões que você viu, nesse nosso método e sistema de preparação. Então, esse sistema reverso, do estudo reverso, né, por questões, ele vai funcionar tanto para você que está aí, como eu falei, começando agora a estudar para concurso, abriu para o primeiro edital da sua vida ali, como para você que está no meio do caminho, para você que já está numa preparação mais avançada. Quando você, vamos dizer que você já está numa preparação mais avançada, já está quase ali sendo aprovado, enfim, você vai estudar como é que você vai utilizar esse sistema de estudo por questões. Você vai abrir ali a sua matéria que você designou para aquele dia e, ao invés
de começar pela leitura do seu resumo ou pela leitura do conteúdo, enfim, ou da videoaula, você vai começar reversamente, você vai começar pelas questões. E dali daquelas questões, após resolver aquelas questões e fazer todo esse raciocínio que eu te passei aqui nos 4 passos, é que você vai então abrir o seu caderno ou vai assistir a tua videoaula. Então ele é eficaz tanto para o iniciante quanto para o concurseiro mais avançado ali na preparação. E se esse vídeo fez sentido para você, você já sabe, né? É uma forma até de eu entender que a gente está no caminho certo, enfim, do YouTube também ajudar a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Deixa o seu like aqui no vídeo. E se você quer ter sempre acesso a vídeos como este, falando sobre neurociência, psicanálise clínica, enfim, o cérebro de um modo geral, voltado para preparação para provas e concursos, já se inscreve aqui no canal. E aproveita, já me conta se você utiliza ou já utilizou esse sistema de preparação e quais foram os resultados que você teve, ou o seu feedback, o que você acha desse sistema de preparação. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui com você e até o próximo vídeo.